Você já sentiu medo enquanto rezava? Esse momento estranho quando seu coração acelera sem razão aparente, quando uma inquietação profunda invade seu peito, justamente no instante em que você tenta se aproximar de Deus. Talvez você tenha pensado que algo estava errado com você, que era indigno de estar em sua presença, ou pior ainda, que Deus o havia abandonado. Mas deixe-me contar algo que pode mudar para sempre sua forma de entender a oração. No silêncio de um convento em Ávila, há mais de 400 anos, uma mulher extraordinária experimentou algo que transformaria nossa compreensão do medo na vida espiritual. Santa Teresa de Jesus, a grande mística espanhola, não apenas sentiu esse temor durante suas orações mais profundas, mas o documentou com uma honestidade brutal que ainda hoje comove quem lê suas palavras. Ela escreveu: andava com medo, pois nunca havia ouvido nada a respeito de visão intelectual, nem pensou que a houvesse de tal sorte. Você se dá conta do que isso significa? Uma das santas mais grandes da história, uma doutora da Igreja, experimentou medo na oração. Não era uma principiante no caminho espiritual. Não era alguém sem experiência mística. Era Teresa de Ávila, e mesmo assim, seu coração tremia ante a presença divina. Suas próprias palavras nos revelam que estava muito fatigada nos princípios, porque não podia entender que coisa era aquela. Este é o primeiro segredo que Teresa nos revela. O medo na oração não é sinal de fracasso espiritual, mas muitas vezes evidência de que algo verdadeiramente sagrado está ocorrendo em sua alma. É como se seu espírito humano, ao tocar o divino, experimentasse um sobrecogimento tão profundo que se traduz em temor. Você está pronto para descobrir por que o medo pode ser, paradoxalmente, uma prova de que está no caminho certo? Imagine por um momento que você é uma criança pequena que viveu toda a sua vida em uma casa modesta e, de repente, é levado diante de um palácio de dimensões inimagináveis. Seu coração se encolheria, seus joelhos tremeriam, não por maldade do rei que o recebe, mas pela imensidão de sua glória comparada com sua pequenez. Isso é exatamente o que Santa Teresa descobriu que ocorria em sua alma durante a oração profunda. Teresa escreveu com uma clareza dilacerante sobre esses momentos. Sei que, estando temerosa desta visão, foi ter com o seu confessor muito aflita. Você pode sentir a angústia em suas palavras? Esta mulher, que havia dedicado sua vida inteira a Deus, se encontrava muito aflita pelo medo que sentia. Não era um temor superficial ou passageiro. Era algo que a marcava tão profundamente que precisava buscar ajuda espiritual. Mas aqui é onde a história se torna extraordinária. Porque em vez de se afastar de Deus por esse medo, Teresa aprendeu a reconhecê-lo como um sinal de autenticidade espiritual. Ela descobriu que, ainda que lhe punham grandes temores muitas vezes, no entanto, não podia duvidar, em especial quando lhe dizia: não tenhas medo, que sou eu. Você já escutou alguma vez essa voz em seu coração durante seus momentos de maior temor na oração? O medo, segundo Teresa, surge quando a alma finalmente compreende diante de quem está. É a resposta natural da criatura que reconhece pela primeira vez a verdadeira magnitude de seu Criador. Não é Deus quem infunde terror, mas nossa própria pequenez que se torna evidente ante sua imensidão. Você já se perguntou alguma vez por que os anjos na Bíblia sempre começam suas mensagens dizendo: não temas? Porque a presença divina, por puro amor que seja, sobrecoge o coração humano. Você sabia que cada vez que se ajoelha para orar, entra em um campo de batalha invisível? Santa Teresa entendia perfeitamente isso. Ela sabia que o medo na oração nem sempre vem de Deus, mas muitas vezes das forças espirituais que não querem que você se aproxime dele. Em suas próprias palavras, é mister que haja temor e andemos com mais cuidado, nem tampouco andeis confiadas. Teresa experimentou em carne própria esta guerra espiritual. Ela relata como: muito mais faz o demônio por uma alma destas do que por muitas e muitas a quem o Senhor não fizer estas mercês. Você se dá conta do que está dizendo? Que precisamente porque sua oração está alcançando níveis mais profundos,
Porque está se aproximando realmente de Deus, as forças do mal trabalham mais intensamente para perturbá-lo e enchê-lo de temor. É como se o inimigo espiritual soubesse que quando você sente medo na oração, sua primeira reação será se afastar, parar de orar, acreditar que algo está errado. Teresa aprendeu a reconhecer essa tática. Pretende aqui o demônio que se enfraqueçam de tal maneira que depois nem possam ter oração nem guardar a regra. O objetivo do medo maligno não é apenas assustá-lo uma vez, mas enfraquecê-lo tanto espiritualmente que abandone por completo a vida de oração. Mas aqui está o poder da sabedoria de Teresa. Ela aprendeu a distinguir entre o medo que vem de Deus e o que vem do inimigo. O medo divino, embora sobrecogedor, traz consigo paz, clareza e um desejo ainda maior de buscar a Deus. O medo maligno traz confusão, desânimo e uma urgência de fugir da oração. Qual desses dois você reconhece em sua própria experiência? O que você pensaria se eu dissesse que o medo em sua oração pode ser exatamente a prova que Deus está permitindo para fortalecer sua fé? Santa Teresa descobriu algo revolucionário, que os momentos de maior temor espiritual podem ser precisamente os momentos em que Deus está trabalhando mais profundamente em sua alma. Teresa escreveu sobre essa realidade com uma honestidade brutal. Contudo, sei que, por momentos, andava muito temerosa, outros com grandíssima confusão, pois não sabia por onde lhe tinha vindo tanto bem. Você pode imaginar a luta interior que isso representa? Por um lado, o medo a invadia, mas por outro lado, ela reconhecia que algo extraordinariamente bom estava ocorrendo em sua alma. Esta é uma das lições mais profundas de Teresa, que Deus muitas vezes permite o medo como uma forma de purificação espiritual. É como se precisássemos passar por essa experiência de vulnerabilidade, de reconhecer nossa fragilidade, para poder receber as graças maiores que Ele quer nos dar. Teresa explica assim: o temor que costumava ter aos trabalhos já vai mais moderado, porque está mais viva a fé. O medo na oração, quando vem de Deus, não é para destruí-lo, mas para transformá-lo. É como o ouro que passa pelo fogo, não para ser destruído, mas para ser purificado. Teresa entendeu que, se os passar por Deus, Sua Majestade lhe dará graça para o sofrer com paciência. Você já considerou alguma vez que seu medo na oração poderia ser Deus preparando-o para receber graças ainda maiores? O que você faria se, no momento de maior medo durante sua oração, escutasse uma voz em seu coração que lhe diz: "Não tenhas medo, sou eu"? Isso é exatamente o que Santa Teresa experimentou, e sua resposta mudou não apenas sua vida espiritual, mas a de milhões de pessoas que seguiram seu exemplo. Teresa relata: tinham tanta força estas palavras que não o podia duvidar por então, e ficava muito esforçada e alegre com tão boa companhia. Você pode sentir o poder transformador dessas palavras? Em um instante, todo o medo se convertia em fortaleza, toda a angústia em alegria. Mas aqui está a chave. Teresa não fugiu do medo, mas permaneceu firme até escutar a voz de Deus. Este é um dos segredos mais importantes que Teresa nos ensina, a permanência. Ela escreveu: "Nada te turbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda." Essas palavras, que se tornaram uma das orações mais famosas da história do cristianismo, nasceram precisamente de sua experiência com o medo na oração. Não são palavras teóricas, mas o grito de vitória de alguém que aprendeu a permanecer firme quando tudo em seu interior lhe dizia para fugir. Quantas vezes você abandonou a oração justamente no momento em que Deus estava prestes a falar com você? Teresa nos ensina que o medo pode ser a antessala do encontro mais profundo com Deus, mas apenas se tivermos a coragem de não fugir. Ela insistia: que se guarde muito e muito de se pôr em ocasião de ofender a Deus. A verdadeira coragem espiritual não é a ausência de medo, mas a decisão de continuar orando apesar do medo. Você já notou alguma vez que os momentos mais profundos de comunicação com Deus ocorrem precisamente quando seu coração está mais vulnerável, mais temeroso? Santa Teresa descobriu algo extraordinário: que Deus muitas vezes escolhe falar mais claramente quando estamos nesse estado de sobrecogimento sagrado. Teresa relata uma experiência que mudou sua compreensão para sempre. Acontece estando a alma descuidada de que se lhe haja de fazer esta mercê, nem ter jamais pensado merecê-la,
que sente junto a si Jesus Cristo, nosso Senhor. Imagine esse momento. Sem esperar, sem se sentir digna, de repente a presença de Cristo se faz tão real que é impossível duvidar, embora ao mesmo tempo a encha de um temor reverencial. O mais extraordinário é que Teresa descreve como, nesses momentos de maior medo espiritual, chegava a clareza maior. Entendia, porém, muito claramente que era o Senhor quem lhe falava muitas vezes. Não é paradoxal? Justamente quando o medo parecia abafá-la, a voz de Deus se fazia mais nítida, mais real, mais inconfundível. Este é o mistério que Teresa nos revela, que Deus não fala somente na paz, mas também no temor sagrado. É como se o medo fosse um silêncio interior tão profundo que permite escutar a voz divina com uma clareza impossível em outros momentos. Teresa entendeu que cada vez que queria tratar com Sua Majestade na oração, e mesmo fora dela, parecia-lhe estar tão perto que não o podia deixar de ouvir. Você já experimentou alguma vez essa proximidade divina que é ao mesmo tempo consoladora e sobrecogedora? Você sabia que Santa Teresa descobriu que as experiências mais transformadoras de sua vida espiritual ocorreram precisamente nesses momentos de maior medo durante a oração? Ela entendeu algo que muda tudo, que o medo reverencial não é algo que devemos superar, mas algo através do qual Deus nos transforma. Teresa escreveu sobre os efeitos dessas experiências. Em todas as virtudes fica melhorada e não deixará de ir crescendo. Você se dá conta do que está dizendo? Que depois de passar por esses momentos de medo na oração, ela saía literalmente transformada, melhorada em todas as virtudes. Não era apesar do medo, mas através do medo que ocorria essa transformação. A santa explica como o medo a levava a um conhecimento mais profundo de si mesma e de Deus. Como vai conhecendo melhor suas grandezas, tem-se já por mais miserável, como já provou dos gostos de Deus, vê que os do mundo são lixo. Você já experimentou essa clareza que vem depois de um encontro temeroso, mas autêntico com Deus? Essa capacidade de ver as coisas com uma perspectiva completamente nova. Teresa entendeu que o medo na oração era como um crisol divino. Ela observou que, quando se oferece alguma coisa em que o mostrar, vê-se que não eram fingidos, esses efeitos transformadores. O medo autêntico de Deus produz frutos reais. Maior humildade, maior amor, maior desprezo pelas coisas mundanas, maior desejo de servir aos outros. Que frutos você tem notado em sua vida depois desses momentos difíceis, mas autênticos na oração? Como você pode saber se o medo que sente na oração vem de Deus ou é uma tática do inimigo para afastá-lo da vida espiritual? Esta era uma pergunta que atormentava Santa Teresa, e ela desenvolveu uma sabedoria extraordinária para distinguir entre ambos os tipos de temor. Teresa aprendeu que o medo que vem de Deus tem características específicas. Vê claramente ser-lhe isso de grande ajuda para andar com uma habitual memória de Deus e um grande cuidado de não fazer coisa que lhe desagradasse. Você vê a diferença? O medo autêntico de Deus não o paralisa, mas o torna mais consciente de sua presença e mais cuidadoso em sua maneira de viver. Pelo contrário, Teresa reconhecia que o medo maligno produz efeitos completamente opostos: confusão, desânimo, vontade de abandonar a oração e uma inquietação que não traz paz, mas agitação. Ela advertiu: pretende aqui o demônio que se enfraqueçam de tal maneira que depois nem possam ter oração. O objetivo do medo maligno é enfraquecê-lo espiritualmente até que abandone a vida de oração. A chave do discernimento, segundo Teresa, está nos frutos. Se não vos virdes com os efeitos que ficam ditos, se não vê os efeitos positivos que deve produzir um encontro autêntico com Deus, então deve desconfiar. O medo de Deus traz consigo uma paz profunda, mesmo em meio ao sobrecogimento. O medo maligno traz apenas agitação e desejos de fugir. Qual desses dois você reconhece em sua própria experiência de oração? Você já se perguntou alguma vez o que acontece quando, apesar do medo, decide permanecer em oração? Santa Teresa viveu essa experiência uma e outra vez e nos revela que precisamente aí, nessa decisão de não fugir, ocorrem os milagres maiores da vida espiritual. Teresa relata como, nesses momentos de máximo temor,
quando parecia que todo o seu ser lhe dizia para se afastar, algo extraordinário acontecia. Num instante, como já disse, fica tudo sossegado, e esta alma tão ensinada em umas verdades tão grandes que não precisa de outro mestre. Você pode imaginar essa transformação? Da agitação mais profunda à paz mais completa. E não apenas paz, mas um ensinamento divino que vem diretamente do coração de Deus. Esta é a grande lição que Teresa nos ensina, que a perseverança em meio ao medo é o que abre as portas às graças mais extraordinárias. Ela observou que a alma nunca esteve tão desperta para as coisas de Deus, nem com tão grande luz e conhecimento de Sua Majestade. Não é paradoxal? Justamente quando o medo parecia adormecer suas faculdades, sua alma estava mais desperta que nunca às coisas de Deus. Teresa entendeu que cada ato de perseverança em meio ao medo era como uma semente plantada no coração de Deus. Ela escreveu que essas experiências, lá no muito interior da alma, ficam bem escritas e jamais se esquecem. Os momentos de maior medo na oração, quando são enfrentados com fé, se convertem em tesouros eternos gravados no mais profundo de nossa alma. Você está disposto a plantar essas sementes de perseverança em sua própria vida de oração? E se eu dissesse que todo o medo que você tem sentido na oração, todas essas noites de inquietação espiritual, todos esses momentos em que seu coração tremia ante o sagrado, tem sido na realidade o prelúdio do abraço mais terno que Deus quer lhe dar? Esta é a revelação final que Santa Teresa nos oferece, que o medo na oração é o caminho para a união mais íntima com Deus. Teresa descreve esse momento culminante com palavras que comovem a alma. O Senhor a une consigo sem ainda ninguém o entender, a não ser os dois. Você pode imaginar essa intimidade? Depois de todo o medo, toda a luta, toda a incerteza, chega o momento em que só restam dois corações, o seu e o de Deus, unidos em um amor que transcende todo temor. A santa nos revela que todos esses momentos de sobrecogimento não eram obstáculos, mas preparação. Assim limpa, o Senhor a une consigo. Cada experiência de medo reverencial havia sido Deus limpando sua alma, preparando-a para uma união tão íntima que já não há lugar para o temor, apenas para o amor puro. Era como se o medo fosse a última camada que precisava ser removida para que o encontro fosse completo. Teresa conclui com uma promessa que muda tudo, que cada pessoa que persevera através do medo na oração está caminhando para essa mesma união. Não importa quão temeroso você se sinta agora, não importa quantas vezes tenha pensado em abandonar a oração pelo medo que lhe produz. Se seguir o exemplo de Teresa, se permanecer firme, se continuar orando apesar do temor, chegará o dia em que esse mesmo medo se transformará no abraço mais doce de sua vida, como ela nos assegura. Nada te turbe, nada te espante, só Deus basta. No final, só resta Deus, só resta o amor, só resta essa união eterna que faz com que todo o medo anterior pareça um pequeno preço por